Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 212, a 12ª da nossa sexta revisão. Hoje declaramos: tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Revisão da lição 192. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função, e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra, né? Então é isso. Aqui nós estamos falando da nossa função, né? Que função é essa? É o perdão, né? É o perdão que quer dizer exatamente o quê? Eu olhar para todas as coisas, pessoas, situações e fatos com os olhos do Cristo, né? É aquilo que a gente leu quando a gente estava lendo aquele texto do livro do Theta Healing na semana passada, né? Que por sinal não está aqui. É exatamente aquilo. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tenho ele no meu tablet. Aí eu leio para vocês. Quando ela fala, né? Que Jesus via a verdade em todos e era capaz de amá-los mesmo assim, né? Então aqui estamos. Vamos lá. Ela vai explicar isso, né? E isso é muito bonito, né? Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. Aqui. Cristo podia ver a verdade nas pessoas, né? Essas verdades mais escuras, e ele as amava de qualquer jeito, né? É isso. Então é exatamente sobre isso essa lição hoje, né? Tem uma função que Deus quer que eu cumpra. E essa função é o perdão. E para eu perdoar, eu preciso olhar com os olhos do amor. Eu preciso olhar com os olhos da verdadeira compaixão, né? Acompanhada de sabedoria, né? E porque o que acontece? Quando a gente vê o pior no outro ou em nós mesmos, né? O outro pode ser simplesmente a pessoa que está na nossa frente no espelho. Quando nós vemos o pior no outro e somos capazes de amá-lo ou de nos amarmos, né? O que acontece? Para eu ser capaz disso, eu preciso estar olhando além da forma. Se eu não olhar além da forma, eu não vou conseguir fazer isso nunca, né? Eu não sei se vocês já leram aquele clássico da literatura inglesa, o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Aquele livro, ele tem um fundo espiritual fortíssimo. Se você ainda não leu, leia, né? Então, como é a história do Dorian Gray? O Dorian, ele era um rapaz muito bonito e muito rico. E um dia, ele faz um pacto, né? Esse pacto, ele não é bem assim detalhado no livro. É dito que ele fez um pacto com o destino, se eu não me engano, mas ele faz um pacto, né, com uma entidade aí. E o pacto, ele tinha ganhado de presente, se eu não estou enganada, ou pagado um pintor para fazer uma pintura dele de corpo inteiro, uma pintura, né? Ele era rico. Naquela época, lá em 1800, em Londres, as pessoas pagavam para ter seus retratos pintados, né? Hoje em dia a gente tira foto com o celular. E aí ele faz um pacto de que todas as marcas, né? Inclusive o envelhecimento, as marcas sobre o corpo dele, né?
em decorrência dos atos dele, dos pensamentos dele, recairiam sobre o quadro e não sobre ele. Então, o que acontece? O Dorian, o tempo vai passando e ele se sente muito livre para fazer o que ele desejava, né? E ele vai, a cada vez que ele chega em casa, ele esconde o quadro por trás de uma cortina, de um pano, se eu não estou enganada. Eu li o livro, eu era adolescente. Me marcou muito esse livro, me marcou muito. Aí ele olha o quadro e o quadro tinha uma marca, uma cicatriz no rosto. E aí o tempo vai passando e como ele, entre aspas, ficava impune, né? Todas as marcas iam para o Dorian imagem no quadro, né? E aí a imagem no quadro vai envelhecendo, vai ficando decrépita, vai mostrando os sinais da falta de caráter dele, porque ele se transforma numa pessoa completamente sem moral, né? E não vou entrar aqui nos detalhes, mas enfim. Então, basicamente, gente, essa é uma metáfora da nossa imagem verdadeira e do que acontece com os nossos corpos, né? É uma metáfora espiritual. E acontece uma coisa muito interessante. Os amigos dele, as pessoas com quem ele convivia, as pessoas vão envelhecendo, mas ele não. Ele fica ali naquela aparente perfeição e o corpo dele, o quadro, mostrando todas as falhas de caráter, né? Mostrando tudo nele que não era congruente com o bem, com as coisas boas. Então é muito legal, é muito legal. Evidentemente que se acontecesse alguma coisa com o quadro, algo aconteceria com ele. Olhem que interessante, né? Gente, se vocês... E virou filme, tá? Depois eu acho que esse filme tá até gratuito no YouTube. É um filme muito antigo, deve ser, sei lá, da década de 60, 70. Tá gratuito no YouTube, depois vocês podem ver. É muito legal, né? E ele era lindo, ele era rico, ele era tudo de bom, né? Mas ele acaba entrando em sofrimento com aquilo. E num belo dia ele bota a mão na consciência. E ele começa a ver. Não, porque ele já via. Ele encara a própria feiura no quadro. Então, gente, às vezes nós podemos estar nesse momento, né? A gente conversou muito sobre isso na live de domingo. Talvez nós estejamos nesse momento das nossas vidas. Talvez nós estejamos enxergando a nossa própria feiura, né? A nossa própria feiura. Porque o tempo todo nós passamos... nós passamos o nosso tempo todo apontando para o outro. Dizendo que o outro isso, o outro aquilo, o outro aquilo outro, né? E aí Jesus vem e diz: tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função. E só essa aceitarei como a minha. Então a nossa função é o perdão. E o perdão só é possível quando nós olhamos para além da forma. Se você não conseguir olhar além da forma, você não vai conseguir perdoar. Nem a si mesmo. Nem a si mesmo. Então, um bom exercício para a gente aprender a se perdoar, talvez seja mais difícil para você se perdoar do que é para você perdoar o outro. Talvez. Então, um bom exercício para nós aprendermos a nos perdoarmos, talvez seja nós aprendermos a perdoar o outro, né? Às vezes, coisas acontecem na vida da gente e a gente nem sabe de onde elas estão vindo, né? São situações mirabolantes. Tanto situações mirabolantes boas, quanto situações mirabolantes desafiadoras, né? E aí? Se nós entrarmos na autopiedade e tentarmos achar culpados,
Eu juro para vocês que isso não vai nos ajudar em nada. O melhor é encarar a realidade, o melhor é buscar olhar para a realidade com os olhos do perdão, com os olhos do amor e falar, bom, se isso está acontecendo agora aqui comigo, bem aqui e agora, é porque existe uma lição que eu preciso aprender. É porque existe um novo caminho, o qual eu preciso trilhar. É porque existe uma saída. É porque existe uma mudança que a vida está me propondo. Existe algo aqui para mim, né? Como diz a Marianne Williamson, a vida está me dando um presente. Ele tem uma embalagem estranha. Será que eu estou acusando o seu recebimento? Então, aquele outro texto que a gente estudou aí algumas semanas, talvez uns 15 dias. E nos nossos maiores fracassos estavam os nossos maiores sucessos. E talvez nos nossos maiores sucessos tenham estado os nossos maiores fracassos. Sob o ponto de vista das nossas almas. Né? Aí a gente pode treinar aquela frase do Access Consciousness. Nada é o que parece ser e tudo é o que parece ser. Né? Eu acho que é assim. Nada é o que parece ser e tudo é o que parece ser. Tem uma frase do Access que é maravilhosa. Eu acho que eu tenho aqui, peraí, deixa eu ver. Tá bem aqui, ó, que legal. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. É essa frase. É uma das declarações do Access. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Pronto, você já saiu daquela mente que julga. Você já saiu. E quando você sai da mente que julga, você obrigatoriamente foi para o observador. O observador recebe o presente. Ele ainda não sabe o que é. Ele ainda não sabe do que se trata. Ele ainda não sabe o que está acontecendo. Nós não sabemos. Nós temos que nos abrir para ficarmos nessa posição. Eu não sei. Eu não sei para que serve coisa alguma. Eu não sei o que significa coisa alguma. Voltar lá para as primeiras lições do livro de exercícios. Eu não sei. Então, eu vou fluir e eu vou responder a essa situação na medida em que essa situação me pediu uma resposta. Então, a vida vai me pedir respostas hoje. Só por hoje eu vou dar essas respostas. A vida vai me pedir respostas amanhã. Amanhã eu vou dar essas respostas. Então, hoje eu me ocupo das coisas que eu posso fazer hoje. E amanhã eu me ocuparei daquilo que eu puder fazer amanhã. Né? Esse é um dos lemas lá dos Alcoólicos Anônimos. Que fala assim pra gente: estamos pegando a vida e cortando-a em pedacinhos mastigáveis. Se eu for comer um bife, eu não vou engolir o bife inteiro. Então, eu parto a minha vida hoje no pedacinho, pode ser um pedacinho bem pequenininho. Um pedacinho que eu posso mastigar hoje. Qual é esse pedacinho? Hoje eu tenho uma pia de louça para lavar, então eu vou lá e lavo. Mas eu não sei como eu vou pagar o aluguel, mas a louça precisa ser lavada. Entendem? E aí nós vamos com isso nos treinando a ficarmos no momento presente. E é no momento presente que a solução vai se apresentar. Porque é no momento presente que está a minha conexão com o meu Criador. Tá bom? Muito bem. Lição 212 tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Dia 31 de julho. Olha só que interessante, gente. Eu marquei essa lição aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Com 3 corações. Eu envolvi ela com um coração roxo brilhante e desenhei 3 coraçõezinhos pra dizer como ela tinha sido importante pra mim em algum momento que eu a li, provavelmente da primeira vez que eu li o livro. Para aqueles dentro de nós que sobreviveram através do controle e da capitulação, abrir mão pode não ser fácil. Eu não sei se aqui é capitulação não, tá, gente? Eu acho que é manipulação. Eu acho que é um erro aqui.
É uma frase dela mesma do livro Para Além da Codependência. Abandonando o que desejamos, é o nome do texto. Ao nos recuperarmos, aprendemos que é importante, ao nos recuperarmos dos relacionamentos especiais, aprendemos que é importante identificar o que necessitamos, aquilo de que necessitamos e o que desejamos. Como nos deixa esse conceito? Com um enorme pacote de necessidades e desejos não realizados. Assumimos o risco de parar de negar e começar a aceitar o que precisamos, aquilo de que precisamos e o que desejamos. O problema é que os nossos desejos e as necessidades ficam lá, parados. Este lugar em que estamos pode ser frustrante, doloroso e aborrecido demais para se estar. E até mesmo um lugar causador de obsessões. Depois de identificarmos nossas necessidades, há um passo seguinte para conseguirmos realizar os nossos desejos e necessidades. E esse passo é uma das grandes ironias espirituais da recuperação. O passo a seguir é o de abandonarmos os nossos desejos e necessidades, depois de termos dado dolorosos passos para identificá-los. Abandonamos, desistimos deles, mental, emocional, espiritual e fisicamente. Às vezes isso significa que precisamos desistir. Nem sempre é fácil alcançar esse lugar, mas geralmente é aonde precisamos ir. Quantas vezes neguei um desejo ou necessidade e depois fui através dos passos, os passos do programa de 12 passos, né? Para identificar minhas necessidades, só para ficar aborrecida, frustrada e me sentir desafiada, porque não tinha o que desejava e não sabia como consegui-lo. Se então começo a controlar ou influenciar para conseguir o que desejo ou necessito, geralmente eu torno as coisas piores. Vigiar, tentar controlar o processo não funciona. Para a minha surpresa, aprendi que o que preciso fazer é abandonar o desejo. Às vezes, tenho mesmo de chegar ao ponto de dizer, não quero isso. Sei que é importante para mim, mas não posso controlar a obtenção disso na minha vida. Agora não me importo mais, se eu tenho isso ou não. Na verdade, posso ser totalmente feliz sem isso e sem qualquer esperança de conseguir isso, porque essa espera está me deixando louca. Quanto mais espero e tento conseguir, mais frustrada eu me sinto, porque eu não estou conseguindo. Eu não sei porquê, mas o processo funciona assim. Só sei que é assim que funciona para mim. Não encontrei outro caminho fora do conceito de deixar correr, soltar, deixar ir. Eu vou me desapegar, tá, meus amores? Eu não vou desapegar, não. Você não desapega, você se desapega. Você se divorcia, você se separa, você se transforma, você melhora, ok? Aulas de língua portuguesa no canal Alquimia dos Milagres. Podemos quase sempre ter o que realmente queremos ou desejamos, ou algo ainda melhor. Deixar acontecer abandonando os desejos e necessidades é parte daquilo de que precisamos fazer para conseguir obtê-los. A oração. Hoje, me esforçarei para abandonar aqueles desejos e necessidades que estão me causando frustração. Eu os colocarei na minha lista de objetivos e depois me empenharei em abandoná-los. Confiarei em Deus para propiciar-me os desejos do meu coração, na sua hora e à sua maneira. Será que eu posso entregar a Deus a minha vida e a minha vontade, os meus desejos? E eu vou dar uma dica para vocês. Enquanto eu estava lendo esse texto, me veio, obviamente, algo que está acontecendo na minha vida que se encaixa no exemplo. E eu pensei assim, né? A parte que está aqui atrás, a minha gata está gritando, pedindo sachê para a minha ajudante. A minha gata, ela tem vício em sachê. Ela parece uma drogada quando vê a gente abrir o armário do sachê. Muito bem. O que eu ia falar? Eu ia dizer para vocês o seguinte, que eu estava pensando, né, numa situação. E aí, ao mesmo tempo, a minha mente certa já falou assim para mim, mas não é isso que você quer.
O que você quer verdadeiramente é ficar em paz. Ah, gente. Então será que é realmente o que eu quero? Ou o que eu quero é ficar em paz? O que eu quero realmente? Vamos pegar aí o nosso desejo. Ah, eu quero uma casa imensa, com 5 quartos e 4 vagas na garagem. Pra que eu quero isso? Será que não vai me dar uma trabalheira? Pra que eu quero isso? Para todas as pessoas acharem que eu sou o máximo. Então eu tenho um problema de autoestima, porque eu quero que as pessoas me achem o máximo. Então eu preciso dizer para Deus assim: meu Deus, me ajuda a eu me achar o máximo. Porque na hora em que eu me achar o máximo, para mim, dentro das minhas limitações, com as minhas histórias, não vai importar a opinião do outro a meu respeito, né? Eu tava vendo hoje um videozinho no Instagram do falecido Chico Anísio, né? Que é um cara que eu sempre admirei muito, né? Ele teve personagens assim, ele foi um humorista brilhante, né? E era um homem muito inteligente. Então ele estava dando uma entrevista e ele se casou com a Zélia Cardoso de Mello, né? A ministra da Economia do Fernando Collor de Mello, né? Não era Zélia Cardoso de Mello, era Zélia Cardoso, perdão, Fernando Collor de Mello, perdão. E aí o entrevistador estava perguntando para ele, estava falando que ele estava sendo massacrado, sendo xingado pela imprensa e como é que ele estava lidando com aquilo. E ele deu uma resposta, gente, que só uma pessoa genial pode dar. Ele falou assim: olha, há anos atrás, a imprensa me elogiava até dizer chega, né? Falou algo assim, né? A imprensa me considerava um gênio. Mas eu nunca deixei que isso me influenciasse. Hoje a imprensa é toda comprada. Toda comprada. E depois que eu me casei com a Zélia, todo mundo me acha um idiota. Então, como eu não permiti que aquilo me afetasse, que os elogios me afetassem no passado, graças a Deus eu estou conseguindo não permitir que as críticas me afetem nesse momento presente. Inclusive porque atualmente a imprensa é toda comprada pelo Partido X e eu não sou do Partido X, eu não gosto do Partido X. Eu nunca votei no Partido X porque eu sou do Partido Y. Não vou entrar aqui em discussões políticas, né? Mas ele falou, a imprensa é toda comprada por esse partido, então isso não significa nada. E isso era uma coisa que eu já falei para vocês que eu aprendi com o Luiz Antônio Gasparetto. O Luiz Antônio Gasparetto, ele sempre falava: não deixe os elogios e a bajulação subirem à sua cabeça. Eu não preciso dos elogios de vocês. Tinha até gente que achava que ele estava sendo grosseiro, né? Muito grosseiro, inclusive. Ele falava: eu não preciso dos elogios de vocês. Eu tenho a minha autoestima, eu conheço o meu valor. Então, se você está me elogiando, se você está me criticando, isso não me diz nada. Isso não me diz nada, isso não mexe comigo, porque eu sei quem eu sou. Claro que eu não vou mentir para vocês que não é gostoso receber o carinho, o afeto, a amizade, os presentes que vocês me trazem. Claro que isso é muito gostoso. Isso é muito prazeroso. Mas eu não dependo disso para nada. E eu não deixo que isso me afete. Eu faço o meu melhor. Para quem quiser estar aqui comigo. Vão ter pessoas que vão me amar. Imagine um leonino falando isso, né? E Luiz Antônio era leonino com ascendente leão. Ele, acho que o aniversário dele era dia 17 de agosto, se eu não estou enganada. Né? Tá aí para fazer aniversário. E Luiz Antônio era leão com ascendente leão, né? Então vocês imaginem, para um leonino, os leoninos são muito dependentes da aprovação alheia, extremamente. Né? O eixo da vaidade, o eixo do narcisismo é leão-aquário, tá? Não se enganem com os aquarianos, não, tá bom? Porque a sombra do aquário é leão, né? E a sombra do leão é o aquário. Né? Então não nos enganemos. E não pense você que se você não é leonino nem aquariano, isso não serve para você. Porque tem um ponto no seu mapa astral que tem um eixo leão-aquário, tá? Muito bem. Tendo dito isso, vocês imaginem o nível de desenvolvimento espiritual pelo qual essa pessoa passou para dizer isso.
Os seus elogios não me afetam. O seu amor não me afeta, eu não preciso dele porque eu tenho o meu. A sua aprovação não me afeta porque eu tenho a minha. A sua aceitação ou não faz a menor diferença para mim, porque eu tenho a minha. E quando ele falava, eu tenho o meu amor, eu tenho a minha aceitação, eu tenho a minha aprovação, eu tenho a minha apreciação, ele não estava querendo dizer que era dele. Ele estava querendo dizer que era dele em conexão com o ser real dele, em conexão com Deus. E é isso que nos alimenta em última instância. Porque quando você descobre que Deus te ama, aquele clássico clichê do adesivo no carro, né? Deus o Pai te ama, Jesus o Filho te ama, o Espírito Santo te ama, acabou, gente. É exatamente o que ele descreveu, e eu não sei o porquê de eu estar falando tudo isso, mas é exatamente o que ele descreveu. Você não fica mais à mercê das opiniões alheias. Você não fica mais à mercê. Você não fica mais à mercê. É gostoso, continua sendo muito gostoso, mas você não precisa mais disso. É como eu pegar um elogio de vocês aqui, tipo aqueles comentários que eu li ontem. É maravilhoso, eu adoro, mas se ninguém gostar de mim, eu vou continuar gravando vídeos. Porque, na verdade, eu estou fazendo isso como a aceitação, a partir da aceitação de um pedido da minha alma. A minha alma fala para mim, Jaqueline, vai gravar o vídeo. Talvez o Espírito Santo, não sei, né? Jaqueline, dá um jeito de enfiar o vídeo na tua vida, no teu dia. Faça as coisas que você tem para fazer, mas separe meia hora, 45 minutos para você gravar o vídeo. Entenderam? Muito bem. Passamos agora para a leitura do livro de Barbara Stanny, Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Passo 1 da ação disciplinada. Pergunte-se a si mesmo, como buscarei o meu propósito? Uma vez que o que é decidido, então o como sempre se segue. Nós não precisamos fazer do como uma desculpa para encararmos e aceitarmos o que. E essa é uma frase de um cidadão chamado Pearl, de pérola, S. Buck. Não conheço. Não sei se é homem ou mulher. Talvez seja mulher. Pearl. Tá? Então é isso. Você só precisa saber o que. O como pertence a Deus. O como é de Deus. Hoje eu faço as tarefas de hoje. Tá bom? Alegremente. Não seja enganado pelas palavras dessa primeira pergunta. Eu não estou pedindo a você para descobrir cada passo ou para estar totalmente preparado antes de começar. Muito pelo contrário. Quase nunca as mulheres bem-sucedidas a quem eu entrevistei me disseram que seus eventuais sucessos não, peraí. Quase todas... Não, perdão. Gente, tá em inglês, tá? Me perdoe. Quase todas as mulheres bem-sucedidas que eu entrevistei me disseram que o seu sucesso eventual foi mais frequentemente devido à providência divina do que a um plano premeditado. Ela escreve aqui providência, tá? Eu incluí o divina, tá? Porque para mim a providência, ela vem sempre de Deus. Há alguns anos atrás eu li um artigo sobre Condoleezza Rice e escrevi suas palavras. Eu nunca me sentei e pensei, eu vou ser muito grande na ciência política e nos estudos da União Soviética, eu vou obter um PhD, eu vou me tornar uma professora, eu vou servir na primeira administração Bush, eu vou me tornar uma... Vamos ver o que é essa palavra aqui, que eu não sei o que é. Uma oficial sênior na Universidade de Stanford.
e então vou me tornar a conselheira de segurança nacional. Não planejar me permitiu aceitar as mudanças e reviravoltas. Não sei se vocês sabem, mas tem uma história muito curiosa a respeito de Condoleezza Rice, antiga secretária de defesa, né? Não, de segurança nacional do governo Bush, W. Bush. Agora eu não sei se ela foi do W. Bush, acho que ela foi do filho, né? Do George W. Bush, o filho. E essa história é muito engraçada. Isso aqui é uma piada, tá? Dizem que o Gaddafi, né? Ele era apaixonado pela Condoleezza. E quando mataram ele, encontraram poemas nas coisas dele dedicados a Condoleezza Rice. E fotografias e coisas do tipo. Parece que ele era realmente apaixonado por ela. E essa história é extremamente engraçada. Ela foi... porque eles leram os poemas e... Enfim, depois se vocês quiserem saber, eu conto. Mas não vamos fugir ao nosso tema da espiritualidade. Similarmente, uma mulher muito rica nos seus 40 anos explicou. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é como simplesmente comparecer e estar aberta às oportunidades que chegam no seu caminho. Naquele momento, você pode nem mesmo saber o que são elas. E eu simplesmente segui o que estava se desdobrando. Se lembrou uma mulher que estava comandando um negócio de $1 milhão por mais de 30 anos. Houve uma série de golpes de sorte e eu os segui a todos eles. E essa pergunta, como eu vou buscar, como eu vou perseguir o meu propósito, ajuda você a carinhosamente discernir quais serão os golpes de sorte, os encontros por acaso e as oportunidades aleatórias que estarão se alinhando com o seu propósito e quais vão desviar você. Uma vez eu vi uma frase no jornal do Wall Street Journal que colou com uma super cola no meu cérebro. A sobrevivência daqueles dos focados. Eu não tenho lembrança do tema sobre o qual era o artigo, mas eu sei que aquelas 5 palavras, né, the survival of the fucked, me contavam uma história poderosa de sobrevivência e prosperidade no nosso mundo que está sempre mudando. Uma mulher no retiro gostava de fazer mountain bike. Você não pode ter medo quando você está super focado no momento presente. O que a gente falou logo antes. Eu estou convencida de que a grandeza pertence àqueles que são focados. Quando a vida começa a sair dos trilhos, como ela frequentemente faz, então, usualmente isso significa que você perdeu o seu foco. Sem foco, é fácil se extraviar, né? Se deixar desviar por coisas irrelevantes que interessam a você momentaneamente ou pela luta com os múltiplos incêndios que estão chamando a sua atenção. Mas com foco, os objetivos conflitantes param de controlar você, fazendo com que seja mais fácil e menos estressante tomar uma ação decisiva sem titubear. Não importa quantas oportunidades ou obrigações esperem por você, a grandeza demanda que você priorize. E então faça um corte na sua lista de afazeres, porque como o grande filósofo romano Sêneca disse há 2000 anos atrás, estar em todos os lugares é estar em lugar nenhum. Eu compreendo porque pessoas com muitos interesses e habilidades frequentemente
elas se tornam, não são eficientes, né? Focar pode ser muito frustrante para aquele que tem muitas facetas ou que tem muitos dons. A chave não é priorizar o que está na sua agenda, mas agendar as suas prioridades. E esse foi um conselho do autor Stephen Covey. Né? O Stephen Covey é aquele que a gente ia ler esse ano, que eu acho que não vai dar para ler, que é os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Covey, ele prescreve uma fórmula para você buscar o seu propósito. Foque exclusivamente nas suas prioridades. E tudo mais deve ser colocado, né, ali no canto. Todos os dias nós somos bombardeados com um zilhão de escolhas. Nossa realidade atual é o direto resultado de todas as escolhas que fizemos até chegarmos a esse momento. Essa é uma frase de Jesus Cristo, tá? É uma frase bem de Jesus de Um Curso em Milagres. A vida que você tem hoje é o resultado de todas as escolhas que você fez até aqui. E essas escolhas incluem as suas vidas passadas também, meus queridos e minhas queridas. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todas as vidas passadas de vocês. Se você quer mudar a sua realidade ou algum aspecto dela, você precisa ter muita clareza sobre aquilo que você quer e sobre aquilo que você não quer. E estar certo que as suas escolhas reflitam as anteriores. O que você quer. Como uma multimilionária me disse uma vez: glória a Deus, como o homem do ferro velho. Oh! Glória a Deus. Lembram do Cabo da Ciolo? Glória a Deus. Adorava. No final do dia... Não, eu penso que é realmente importante fazer algum... Peraí, eu não entendi aqui que é o que... Eu acho que é fazer algo ocasionalmente e lembrar por que você está fazendo tudo isso. No final do dia, o que é realmente importante? Eu tenho muito claras as minhas prioridades. Então, quando o equilíbrio algumas vezes se perde, eu foco nas minhas prioridades pessoais. Como você vai saber quais são as prioridades? Muitas pessoas não têm nenhuma pista. Nós carregamos compridas listas do que fazer e então nos sentimos estressados, culpados ou inadequados quando não fazemos tudo. E essa é uma receita segura para a falha. Eu posso fazer tudo o que eu quero e não tudo ao mesmo tempo. Uma graduada do Retiro Sucesso Sagrado em algum momento tomou essa consciência. A chave é descobrir o que é mais importante. E aqui nós temos um exercício excelente para ajudar você a fazer isso. Eu faço esse exercício eu mesma e frequentemente sugiro aos meus clientes. O exercício é priorizando tudo aquilo que você tem para fazer. Primeiramente, identifique os seus 5 valores mais importantes. Aquilo que você o que é mais importante para você na sua vida. E depois faça uma lista de tudo na sua lista de afazeres, todos aqueles itens que você simplesmente deve fazer. Escreva-os numa folha de papel. E finalmente, filtre, né, a sua lista para que ela chegue a 5 itens, com base nos seus valores mais importantes. E essas serão as suas prioridades. E então, dê precedência quando você agendar o seu tempo. Se isso não for uma prioridade, então é uma distração. Tá bom? Entenderam como é que faz esse exercício? Eu nunca me esquecerei de uma chamada telefônica que recebi de Athena Burke, uma música talentosa que leva suas canções originais para todos os retiros do Sucesso Sagrado.
Eu estou assoberbada, disse ela, e eu podia escutar o desespero na sua voz. Eu tenho um padrão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu estou exausta e eu engordei. Vamos tentar isso, eu sugeri. Vamos fazer uma lista de tudo que está na sua frente. E ela veio com 21 itens, incluindo planejar o seu casamento, se mudar para a casa do noivo, promover seu novo CD, tomar conta das crianças durante as férias de verão, criar um website, isso para não mencionar, cozinhar, fazer as compras, regar as plantas e limpar a casa. No mundo de Athena, todos os itens tinham peso equivalente. Nada tinha precedência sobre o restante. Então, depois ela escreveu os seus valores, os seus 5 valores mais importantes. Eles eram a família, um lar bonito, a cura, descansar e caminhar, cantar e construir uma comunidade. Passando tudo isso por um filtro, pelo filtro dos seus valores mais prezados, suas prioridades se tornaram óbvias, então ela as ordenou por ordem de importância: caminhar, descansar, as crianças, o noivo e cantar. Eu acho que promover o meu CD está fora do campo, no mínimo pelo tempo, pelas férias de verão, quando as crianças estão fora da escola, e eu então estou cuidando do meu casamento, disse ela. Então ela tomou consciência de que poderia delegar muitas das suas tarefas de casa aos membros da família. Suzy Carroll, uma energética dona de uma loja de nutrição muito assim, cheia de gente, né, cheia de clientes, uma energética, mas muito cansada, dona de uma loja de nutrição, preencheu os 2 lados de 2 páginas de 2 folhas com todas as coisas que ela pensava que deveria estar fazendo. Então ela disse: eu fiz a redução, né, de todos aqueles os deverias, entre aspas, até que chegássemos a 5 prioridades. Nós chamamos isso de plano de detox. E isso realmente me ajudou a ver o que era importante e quais coisas eu poderia simplesmente deixar ir. Ela disse com grande alívio: você sabe, não foi complicado. Eram coisas simples, como eu, ao chegar em casa depois do trabalho, tomar 15 minutos de um tempo de quietude. O meu hábito antigo era chegar em casa, abrir os meus e-mails, arrumar tudo, ir para a cozinha, e eu nunca parava. Agora eu consigo parar todo o tempo. Eu penso que muito disso tem a ver com aquilo que eu considero importante na minha mente. Eu tenho que escrever 2 boletins todos os meses, pensando sobre os meus clientes. Pensando que os meus clientes vão realmente sentir falta deles se eu não fizer isso. Bem, eles não vão. A minha vida poderia ser muito melhor se eu tirasse esses boletins, né, das tarefas. Então eu fiz isso. No passado jamais teria feito isso. E ela falou sobre o plano dela de detox. Tudo que eu escolho deixar ir nunca volta para me morder no traseiro. Jamais. O truque é definir as suas prioridades mantendo limites claros. Um limite é essencialmente um forte sim ou um forte não. Se não for um super sim, explicou Tracy, então eu sei que é um super não. Mas esteja ciente de que esse sim não é para agradar as pessoas, porque essa é a inclinação do ego. Esse sim, ele eleva você. É desse sim, é por esse sim que a sua alma está ansiando. É aquilo que você veio para fazer. Seus valores e prioridades determinam quando você diz sim e quando você diz não. Então, se não houver limites, haverá sempre a raiva.
quando a produtora de TV Cindy Bragg, ela era anteriormente produtora de TV e agora era uma mãe em tempo integral, teve clareza de que as suas prioridades eram a sua família, tempo para si mesma e a sua carreira como comediante, ela foi capaz de dizer não para se candidatar para o conselho da sua cidade. Embora a ideia fosse atraente, o governo local não era uma prioridade e eu tive que perguntar a mim mesma o quanto eu me sentirei super, né, ocupada e super comprometida. E a resposta foi: eu me sentirei ansiosa e ressentida. Então, estabelecer fronteiras, limites, pode ser especialmente difícil para as mulheres. Nós fomos tão acostumadas a colocar as necessidades de todas as outras pessoas na frente das nossas próprias necessidades, né? Que isso se tornou um hábito. Mas as fronteiras saudáveis, os limites saudáveis, são como máscaras de oxigênio nas aeronaves. Nós não temos como ajudar ninguém a menos que nós tomemos cuidado cuidemos de nós primeiramente. Eu tenho uma compulsão para agradar as pessoas, disse Stephanie Slowick, uma professora de yoga. Ela admitiu: eu fui criada com a crença de que a pior coisa que eu jamais poderia fazer seria aborrecer alguém. Isso seria pior do que bater na pessoa, ferir a pessoa fisicamente. Agora que eu estou completamente ciente disso, eu vejo esse padrão em todos os lugares na minha vida. E até me parece como se fosse uma força, como a gravidade, que me empurra ao modo de agradar os outros. Vagarosamente, Stephanie começou a estabelecer limites. Quando alguém me convida para fazer uma coisa, eu paro e me pergunto: eu realmente quero ir ou eu quero fazer o anfitrião ficar feliz? Quando um cliente indica que ele não gosta da hora do nosso encontro, e eu que não tá bom, né? Eu paro e me pergunto: eu quero tentar realocar o cliente? O que vai me fazer feliz? E quando eu sinto que alguém quer mais de mim do que aquilo que eu quero dar, em vez de me ressentir, eu posso parar e dizer para mim mesmo: eles podem querer exatamente o que eles querem, mas eu não tenho a obrigação de dar isso para eles, a menos que isso seja bom para mim. Oh, que liberação! As fronteiras são tanto libertadoras quanto empoderadoras. Se você olhar para onde você tem dado o seu poder, né, como fizemos no estágio 1, você provavelmente vai ver uma falta de fronteiras claras. Se você não estabelecer fronteiras claras, você pode estar certo de que as outras pessoas vão criar essas fronteiras para você. Molly, a advogada, procuradora, que me escreveu um e-mail da Alemanha, finalmente tomou consciência. Eu não quero mais brincar de heroína, onde quer que seja que alguém precise de mim, né? Não quero correr para bancar a heroína. Agora eu estabeleço limites de forma que eu seja capaz de fazer o que é bom para mim, de acordo com as circunstâncias, sem culpa. Eu tenho dito não a muitos pedidos, a muitas demandas ou situações que previamente eu teria aceitado para expressar uma opinião ou me envolvido de alguma outra forma. Agora eu compreendo que as coisas vão acontecer, que a vida não é sempre justa e que nós não podemos controlar tudo e que eu não tenho que salvar a todas as pessoas que eu conheço ou até mesmo aquelas a quem eu não conheço. Então eu preservo a minha própria energia e o meu senso de bem-estar quando eu escolho as minhas batalhas conscientemente. É isso, né, gente? Quem tem aí o problema de herói, salvador, né? Inclusive a minha médica, na minha última consulta com ela, ela falou exatamente sobre isso comigo. Falou: quando é que você vai parar de bancar a heroína?
E isso é importante. Por que a gente quer bancar o herói ou a heroína? Porque a gente quer que os outros nos amem, né? Nós queremos a aprovação, o amor, a aceitação, a felicidade, o bem-estar do outro. Mas na maioria das vezes isso está vindo às custas da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Então acaba se tornando um preço muito alto a ser pago. E fica uma coisa cruzada, porque em vez de eu cuidar de mim e deixar o outro cuidar dele, eu quero cuidar do outro para que ele goste de mim, para que eu me sinta bem. Loucura, loucura, loucura. Ego puro. Lembrando que se eu tô na vítima, se eu tô no salvador, ou se eu tô no perseguidor, eu estou no ego, tá? Pra gente finalizar o vídeo, lição 212, eu não sou um corpo, eu sou livre. Pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra, busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Então, gente, tem um monte de comentário legal, mas eu vou ler amanhã, tá? Porque hoje eu escolhi ler o item inteiro do texto, então a gente já tá com 51 minutos de vídeo, tá bom? Então amanhã eu leio os comentários. Eu amei os comentários que vocês colocaram pra mim ontem, tá bom? Muito obrigada. Então essa era a mensagem do dia. Ação decisiva, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.